Good morning, bom dia. Meu nome é Michael e tenho hoje o privilégio de compartilhar com vocês, com vocês, tocante contribuição. E de agora, Lucas vai traduzir. Because I really want to be able to express myself in the right way today. Eu quero me expressar da maneira certa hoje. So let's please go to Malachias, chapter 1. Vamos para Malaquias, capítulo 1. Now, before I start reading here, Antes de ler, I have a question for you. eu tenho uma pergunta para você. Which ones of us are familiar with the book of Malachi? Quem aqui conhece o livro de Raise your Malaquias? Levanta sua mão, livro de Malaquias. I think most of us, when we think of Malachi, we think about God challenging His people about giving. Quando nós pensamos no livro de Malaquias, pensamos em Deus desafiando o seu povo sobre dar. Correct? Correto? However, I've been studying out the book for the last few weeks, and I came to a very different conclusion. Mas eu tenho estudado esse livro nessas últimas semanas e eu vim para uma conclusão diferente que essa. Because the giving that God is talking about Porque o dar que Deus está falando aqui is just a symptom of what the situation was. é um sintoma do que na verdade a situação era. And the whole book of Malachi can be summarized in chapter 1, verse 2. E todo o livro de Malaquias pode ser resumido no capítulo 1, versículo 2, I'm going to read it now. que diz: O Senhor diz aos israelitas: sempre vos amei, mas responder-lhe ao como é que nos amaste? So God says, I've always loved you. Então Deus diz: eu sempre te amei. And the people said, how have you loved us? E as pessoas perguntam: como que você nos amou? I had an interesting conversation with Douglas this morning. Eu tive uma conversa muito interessante com o Douglas essa manhã. You know, Douglas, of everyone here, the one I speak most Portuguese with, or I try at least, is Douglas. De todos aqui, a pessoa com quem eu mais falo português é o Douglas. Because most of you, Porque a maioria de vocês, Lucas, Ana, Isabella, and a lot of other people, we speak English. porque os outros falam inglês. But Douglas, I have to speak Mas Portuguese. com Douglas eu quero falar português. And I was very encouraged yesterday when we had our discipling time. E eu estava muito encorajado ontem no nosso tempo de discipulado. Because I realized I'm understanding him more and more and more. Porque eu percebi que eu estou entendendo ele mais e mais e mais. And I thought to myself, man, my Portuguese is really getting better. E eu pensei: o meu português está ficando melhor agora. But then last night, Mas na última noite, it was myself, Romeo, Lucas, Sergio, and Rodrigo, estavam todas essas pessoas na minha casa. and we were doing a Bible study. Estávamos fazendo um estudo bíblico. And I had a much harder time understanding Rodrigo. E eu tive uma grande dificuldade para entender o Rodrigo. Not because his Portuguese is bad, Não porque o português dele é ruim, but speaking to Douglas this morning, I shared this with Douglas, mas ao falar com o Douglas essa manhã, and I said, man, I was really encouraged speaking to you, and then I got a little bit like, disappointed speaking to Rodrigo. eu estava muito encorajado ao falar português com você, mas eu fiquei um pouco desapontado ao falar com o Rodrigo. Because I said, maybe my Portuguese is not making as much progress as I Porque thought. talvez o meu português não está fazendo tanto progresso como eu achava que estava fazendo. But then I understood speaking to Douglas is because Douglas and I, we speak a lot. Mas é que Douglas e eu, nós falamos muito juntos. I understand his rhythm. Eu entendo o ritmo dele, I understand his way of speaking, eu entendo a maneira como ele fala, his o vocabulary. seu vocabulário. And so that's why I'm really understanding Douglas in Portuguese much better than any of you guys. E é por Sorry. isso que eu entendo o Douglas melhor que qualquer um que está aqui nessa sala, me desculpa. But now let's translate this to God. Como nós traduzimos isso para Deus? Vamos. How do you hear, how well do you understand God's voice? Quão claro você entende a voz de Deus? Do you understand God's rhythm? Você entende o ritmo de Deus? Do you understand his accent? Você entende o sotaque de Deus? Do you understand his heart Você entende o coração de Deus? and his motivation? E a motivação de Deus? And that's where the people failed here. E é aqui onde as pessoas falharam. Malachi was a contemporary of Nehemiah. Malaquias era um contemporâneo de Neemias. He was active around 445 before Christ. Eles existiam 440 anos antes de Cristo. And the people were in a bad situation. E as pessoas estavam numa situação difícil. They were discouraged. Estavam desencorajados.
They were financially exploited by their leaders. Eles eram explorados financeiramente pelos seus líderes. And in their hearts, there was no hope, there was no perspective. Life was just hard. E nos seus corações não tinha esperança, não tinha perspectiva, era tudo muito difícil. And then, on top of that, a lot of them were intermarrying with people that were not God's people. E além disso, muitas pessoas estavam se casando com pessoas que não faziam parte do povo de They were Deus. just saying, the situation is hopeless, let me just do what I feel like doing. Eles pensavam, olha, já que a situação está sem esperança, eu vou fazer o que eu sinto querer fazer. And at the same time, E no mesmo tempo, while they were living as in rebellion to God, enquanto eles viviam em rebeldia a Deus, they said, why doesn't God love us? eles falaram, por que Deus não nos ama? Why is my life so hard? Por que minha vida é tão difícil? This is a very, very profound topic Isso é um tópico muito profundo, that we can speak about for hours. que nós podemos falar por horas aqui. But I don't have that time. Mas eu não tenho esse tempo. Lucas is going to stop translating and go home. O Lucas vai ir para casa, vai parar de traduzir se eu continuar. So I have to keep it short. Eu preciso ficar rápido aqui. Men and women, let me rephrase. When we're going through hard times, Quando nós passamos por dificuldades, in the Bible there's one of two reasons. na Bíblia existem duas razões. Either we are in sin and as a result we're being disciplined by God, Ou nós estamos em pecado e Deus está nos disciplinando, or God is just trying to form us through hardship. ou Deus só está tentando nos formar, nos moldar através das dificuldades. And in my case, in my years being a disciple, it's been a lot of both. No meu caso tem sido os dois durante o meu discipulado. In London, we went through many years of financial hardship, Em Londres nós passamos por muitas dificuldades financeiras and it was a combination of my sin e foi uma combinação do meu pecado and being discipled by God to form my character. e ser discipulado por Deus para que meu caráter fosse moldado. My sin was I was lazy, O meu pecado é que eu era preguiçoso. and I wanted to really work only what I like to do. E eu só queria trabalhar com o que eu gostava de trabalhar. So when I got a job offer because I didn't like it, I refused it, thinking something better was going to come. E quando eu tinha uma proposta de trabalho, eu recusava achando que algo melhor iria vir. And that never came. E nunca vinha. But God was also helping me to overcome and change. Mas Deus estava me ajudando a passar por isso e mudar. And it was very hard those years, and even now it can still be hard at many times. E foi muito difícil aqueles anos e ainda é difícil algumas vezes hoje. But the one thing I can say is that we never stop giving to God. Mas algo que eu posso falar é que eu e Maria nunca deixamos de dar a Deus. And even though there were times I said, God, why can't I get a break? E muitas vezes que eu falava com Deus, Deus, por que eu não posso ter uma pausa em tudo I always isso? believed that this was happening to me for a reason. Eu sempre acreditava que isso acontecia comigo por uma razão. So whether we give or we do not give, Então, se nós damos ou não damos, if you give sacrificially or not, se você dá sacrificialmente ou não, if it's a burden to you or you do it with your heart, se é um fardo para você ou você faz com o seu coração, it's really a symptom of where you are at the moment. é um sintoma de onde você está no momento. And I can tell you that I can see that God really, really loves me. E eu posso te dizer que Deus realmente me ama. Because he's changed me so much, he's given me so many breakthroughs. Porque Ele tem me mudado muito. You know, I'm a man with a lot more peace now rather than anxiety. Eu sou um homem que tem muito mais paz hoje do que ansiedade. I have a lot more confidence rather than insecurity. Hoje eu posso ter mais confiança do que insegurança. And one of the biggest lessons I've learned, E uma das maiores lições que eu aprendi, that I believe many of us here have to learn, que eu acho que muitos de nós aqui precisamos aprender, is that whether it's my job, whether it's my life in general, seja meu trabalho ou a vida em geral, I cannot, and what I used to do all my life, I cannot live my life and make my decisions from a perspective of fear. eu não posso viver minha vida e tomar decisões a partir de uma perspectiva de medo. I must make my decisions based on faith
and Eu resilience. preciso tomar minhas decisões baseado em fé e em resiliência. Amen. And that's a big change. E essa é uma grande mudança. Because if you are always controlled by fear, Porque se você está sempre sendo controlado por medo, you're nervous, you're insecure, you're riddled with anxiety, você está nervoso, você é inseguro e você está cheio de ansiedade. and you never reach God's full potential for you. E você nunca vai alcançar o potencial que Deus tem para você. And you can feel fear, but it doesn't mean that you have to be controlled by it. E você pode sentir medo, mas não significa que você tem que ser controlado pelo medo. Right? You can't really help what you feel, but you're totally in control of what you decide. Você não pode se ajudar no que você vai sentir ou não, mas você pode controlar o que você vai fazer. And if you do it long enough, the right thing, you actually start changing how you feel. E se você fizer o certo por muito tempo, você começa a mudar como você se sente também. So, as we're about to give right now, Quando nós darmos agora, I want you to really ask yourself, how do you view God? pergunte a si mesmo, como hoje você vê a Deus? Are you, if you're in a situation right now, and we've all been there, we can all be there right now, Se você estiver nessa situação agora, e todos nós já estivemos em algum and ask momento, yourself, how does God love me? My life is so hard. e você pergunta, será que Deus me ama e minha vida é tão difícil? There's two things you need to check, Tem duas coisas que você precisa checar. right? Check number one, is this your own responsibility? What are the patterns in your life that always get you in this situation? A primeira é que talvez é por conta da sua própria responsabilidade. Quais são os outros padrões que acontecem na sua vida que você precisa mudar? That God is trying to teach you to get out of. Que Deus está tentando te ensinar a sair disso. And secondly, E segundo, you're like, man, I've really given all my heart and doing everything I can. Then figure out what is God trying to teach you. você pode pensar, nossa, mas eu tenho feito isso, eu tenho dado todo o meu coração, mas ainda estou nessa dificuldade. Você pode pensar então, em segundo, o que Deus está tentando me ensinar através disso? And if you have the right heart, E se você tiver o coração certo, you'll give with joy. você dará com alegria. Amen. You'll give with joy, not out of fear. Com alegria e não com medo. You'll give to God, A Deus, not because the guy is 2 meters long is telling you to. você dará a Deus e não porque um cara de 2 metros de altura está falando isso. You know, you really love God and you're grateful to Him. Você, é porque você realmente ama a Deus e você é grato a Deus. And every single one of us can get there if we're not there now. E cada um de nós pode Amém. chegar lá, mesmo se nós não estivermos lá ainda. Let's pray. Vamos orar. Amen.